Eu sou Mirna Celotti, esse é meu canal. Nesse vídeo eu vou falar sobre íncubos e sucubos. Quando a gente fala de energias, de portais, de arquétipos, a gente também entende que precisou de muita gente passar por muita coisa, ter uma abertura muito grande sobre um lado que se parecia ser intuitivo como a religião, né? Então por isso as terapias holísticas que aí estão. E através desses sentires, se a gente pode dizer isso, dessas intuições, dessas captações, mensagens de outro mundo, né, todos esses processos oníricos, esses processos relacionados ao nosso ânimos, né, tudo isso, antes de ser explicado cientificamente, eram vistos como religião. Então, colocava-se nome para demônios. Por exemplo, a Lilith, como eu venho falando nela, que ela é uma energia e ela está relacionada aos portais que se abrem, né? Por que os portais que se abrem? Porque a partir do momento que as pessoas começam a se vincular a imagens, a arquétipos que trazem desunião, que dão às pessoas um sentido que não é o verdadeiro sentido do caminhar natural. E existe uma briga muito grande sobre essa questão do natural, né? Que eu cheguei a conversar com uma pessoa amiga que fala que o sexo com várias pessoas, em vários casais, é natural, né? Então, assim, existe uma corrupção muito grande em cima do que é natural. Fazer sexo com árvore não é natural, gente, né? As bruxas que mexem com ervas natural, isso não tem nada a ver com natural, isso tem a ver com essências, com contatos com química, tem a ver com química, não é natural, química. Então remédio é natural também, porque remédio também é feito das mesmas substâncias. Então, sabe, só gente que não tem o estudo que entra nessa questão, mas precisou dessa coisa. E hoje tem gente assim, né, que tem estudo, gente, tem doutores, né, que estão fazendo, que tem perversão, que tem corrupção sexual, que fazem coisas que não é aceito, que foram buscar resposta para isso e viram um estudo aí do budismo, da natureza, das ervas medicinais, da maconha, do chá, que isso é natural. Isso não é natural. Tudo que corrompe, tudo que te tira da realidade não é natural. O remédio não é natural. Há uma necessidade, em alguns momentos, houve uma abertura aí, né? Vamos usar o remédio, né? Vamos usar o remédio para saúde mental. Eu sou especialista em saúde mental, quer dizer, eu fui, não atuo mais como psicóloga, saúde mental. Se fosse usado o remédio, se o remédio não fosse utilizado pelos médicos para ganharem dinheiro, e se fosse usado com o verdadeiro princípio, que é dar uma... tira a pessoa, né, meio que da realidade, né, dá uma apaziguada mental nela para ela conseguir lidar com a realidade dela. Mas isso também é uma falsa crença. E eu não tô aqui para discutir sobre isso, mas remédio não é a saída. Não é, gente, não é. E se você tá precisando de remédio para dores, né, eu pensava assim, bom, eu sou uma pessoa extremamente, gente, qualquer coisinha eu tô tomando remédio. E não é só agora, né? Agora nem tanto, porque eu nem tenho tantas dores, mas eu tive muitas dores. E quem tá na dor de si próprio,
né? Quem não se encontrou tá cheio de dores, porque o organismo ele vai dando sinal, ele vai dando sinal, ele vai dando sinal. Essas pessoas estão cheias de doenças. E lógico, porque você não está indo para o caminho correto, que é se encontrar. Quando você se encontra, você tem a sua imunidade forte. Por quê? Porque o seu corpo está fluindo, a sua energia está fluindo. E daí eu não entro, não aceito essa questão holística, né? Meus chakras, eu estudei yoga, eu estudei reiki, né? Então a gente sabe dos chakras, a gente sabe de tudo. Isso tudo é verdadeiro, tem mesmo uma energia, se manda. A questão é, você estudou para lidar com aquelas energias, você aprendeu que aquilo é. Então existe comunicação das pedras, as memórias da pedra, existe sim. É verdadeiro, eu fiz também isso. Gente, eu fui uma pessoa, eu falo que eu fui porque eu já faz tempo que tudo me fascinava. Então os arquétipos, eles têm esse poder do fascínio, né? Tem esse poder. Então eu fui uma pessoa que eu fui buscar o estudo exatamente porque era muito louco para mim ver essas coisas e ver que quando você fazia as holísticas era real o que acontecia. Que explicação científica tinha aquilo. Então hoje, gente, eu venho falar aqui para vocês. A explicação científica, ainda bem, né? A maioria das explicações científicas estão na ciência quântica e nos estudos do comportamento humano na psicologia, que seria com Jung, Reich, Lowen esses três. Jung, Reich e Lowen. E os pensadores que seguem essa linha. Não tem como a gente falar de Jung e falar que ele é religioso, né? Porque ele prova sobre o inconsciente coletivo. O que é o inconsciente coletivo, gente? Como que uma pessoa tem os mesmos arquétipos, né? O arquétipo da mãe, o arquétipo do pai, o arquétipo da bruxa, o arquétipo da fada, o arquétipo a mãe é a Nossa Senhora, né? Tanto é que nós fomos para uma religião arquétipa, que é a católica, né? Totalmente arquétipa. E a religião crente também não deixa de ser, porque existe um Jesus, existe uma cruz ali. Tudo é arquétipo, tudo é informação, tudo tem a ver com o hipnótico dessas explicações, tá? Foram para esse lado, mas agora a gente tem como explicar o quanto é perigoso uma pessoa também ir para esse lado. Vamos falar dos arquétipos da bruxa, né? Que é o arquétipo da mulher feiticeira, né? E vamos falar também que é um arquétipo que é feminino, né, gente? Então, vamos falar também do quanto a bruxa e a freira se encontram, né? Então, vamos lá. A freira, ela é o extremo da religião, né? E ela é totalmente fechada. Ela não mostra o rosto, né? Não mostra. Ela usa tudo, só mostra uma partinha. Ela não mostra o rosto, ela só mostra uma partinha do rosto. Ela não mostra o corpo, não mostra nada. Bom. E a outra parte é a bruxa. O que é a bruxa? Né? É aquela que não precisa de se depilar, aquela que não precisa de se arrumar, aquela é a feia mesmo, né? A horrível. Né? Ela não precisa, ela só tem que ter a sensualidade da natureza mesmo, né? Para lidar com o domínio. Que não é nem na verdade ela não procura o parceiro, ela procura o domínio desse homem, o domínio desse masculino. Então, assim, vamos dizer a mulher grossa, né? A mulher ogra, né? Meio assim. Vamos falar hoje sobre as mulheres religiosas. O que elas fazem? Elas usam vestidões enormes, não podem se mostrar, elas não se depilam, nem perfume usam, né? Pelo contrário, tu tem que estar muito longe delas. E se você chegar perto delas, tem também a questão do cheiro, né? Nós seres humanos não somos muito cheirosos mesmo, né? Nós precisamos, né, desse zelar com o corpo para exalar um cheiro, porque o nosso cheiro verdadeiro não é. Vamos ser bem sinceros sobre isso. Bom, vocês percebem que aí junta a bruxa e a freira, né, nessas religiosas que aí estão, né, não é nem crente, também na católica se encontra muito religiosa assim, né, aquela mulher que se enfeia. Por que ela se enfeia? Porque ela não precisa de conquistar homens,
né? E aí vem da onde? Vem da freira, né? E ela se enfeia. Por que a bruxa se enfeia? Porque ela não precisa exatamente desse homem, ela já tem esse poder da natureza, né? Que é um poder masculino também. Então elas utilizam esse poder masculino dessas atitudes, né? Porque a atitude também tem a ver com o masculino. A mulher, ela utiliza. E o homem também tem o feminino, gente. O homem também tem, né, a esfera feminina dele. Todos nós temos masculino e feminino. Temos que ter. O masculino, o feminino é o cuidar de si próprio, né? E o masculino é a conquista, né? E ir para fora. Então, que é o que eu falei do parto, primeiro parto que é o materno, e depois tem o parto paterno. Eu vou fazer um vídeo só disso, só sobre isso. Bom, aí eu vou entrar nos íncubos e sucumbos, tá? Então, a partir do momento que a Lilith é um ser que vive nesse éter e que nos influencia, né? E que nós somos seres totalmente influenciáveis sexualmente, por que ela faz isso? Porque os portais, e a única forma de mudar o DNA humano é pelo sexo, né? Por que é pelo sexo? Porque conforme a pessoa vai adquirindo essa postura, esse buscar da pornografia, ele vai se corrompendo. E a partir do momento que ele se corrompe, ele abre espaço para seres que não são positivos, ou vamos dizer mesmo, tá, para a própria mente doente, né? Porque quando você começa a usar muito a sua química, a sua própria química, que são seus hormônios, só para uma função, aquilo te invade, né? E se a gente for falar de arquétipos, que é o que o Jung fala, é isso aí, você não domina arquétipos, você não domina, eles te dominam. Quem domina são eles, porque eles vêm da alma, que é do ânimos, tá, gente? Não tem como falar que eu domino alguma coisa relacionada. E quando eu me entrego para essas coisas, essas informações me dominam. Então, eu me corrompo, né? Porque masturbação é natural, é conhecer o próprio corpo. Só que daí você não sai de conhecer o próprio corpo, você não quer conhecer o outro. E nós não viemos para não conhecer o outro, nós viemos para nos expandir, para evoluir. E quando nós não conhecemos o outro, nós fazemos o quê? Nós abrimos portais para nos relacionar com esses seres. Então, os íncubos e sucumbos, eles são seres, né? Eu acho que são seres extremamente próximos. Se a gente podia falar que são Liliths, né? São seres que são vinculados à sexualidade, extremamente sexuais. Eles estão aonde tem sexualidade pervertida. O que é sexualidade pervertida? É a corrupção da sexualidade, né? Sexualidade é masturbação, prostituição, pornografia, tudo que tem isso, os íncubos e sucubos estão ali. E os narcisistas e psicopatas também estão. E você percebe essa energia, tá? Então, se você vai numa festa de uma família tóxica, por exemplo, um Natal, que a gente vai agora, e você vê que ali as pessoas uma ficam se olhando, elas ficam se paquerando, ali tem muita energia sexual, muita traição, ali tem sucumbos reais, né? E se você for ver, os jovens, a maioria das jovens, elas já estão, né, se sexualizando também. Se não estão, elas estão com problemas seríssimos no útero, tipo, tem muitas cólicas. As jovens, assim, elas se trancam muito, elas têm muitas cólicas, elas são muito atormentadas, elas estão sempre mal-humoradas. São os que mais são atacados, né? Então, assim, o que eles dão de espaço para esses jovens serem, né, serem consumidos por esses seres, vocês nem sabem. E crianças também, tá? Crianças, bebês, né? E geralmente eles mostram, né? Nessas épocas que as crianças estão ficam mais adoentadinhas, né? Mimadinhas, assim, mais, como é que se diz, gente? Mais melindrosas, né? Porque esses seres estão ali,
Tá? E até as pessoas que estão, elas começam a ter sonhos, né? E os súcumbos e os íncubos, as maiores características deles é aqueles que eles entram nos sonhos e eles entram porque eles sabem, por exemplo, você viu uma pessoa, você tem um marido, mas você viu uma pessoa e ela te chamou muita atenção. Então eles sabem que ele tem uma energia libidinal fortíssima. Então, quando ele for entrar no seu sonho, ele vai entrar como esse ser. E ele vai te trazer, por exemplo, seu marido, ele não te traz aquela sedução mais, mas ele vai te trazer aquilo, né? E vai ser, assim, extremamente intenso, né? Como se fosse, assim, uma relação mesmo com aquele ser, com aquela pessoa, mas é muito intensa, muito intensa, muito intensa. Então, se você fosse ver essa energia, você ia ver que ela não tem, ela é uma ilusão mesmo. E esses momentos que você está nesse prazer, nesse orgasmo, e a Reich fala dessa energia orgástica do corpo, tá? Você está sendo, eles dizem chipado, eles estão implantando, não, eles estão te hipnotizando, eles estão dizendo que você é uma merda, que você vai dar tudo errado, que essas pessoas não são as pessoas certas, e aí que você deveria estar longe disso. Eles são pessoas, eles são seres, né, que implantam. Por exemplo, uma pessoa narcisista, ela vai dizer a mesma coisa para você. Ela vai dizer pra você, se você tiver uma amiga, ela vai dizer pra você que aquela amiga é feia, né? Ela fala, ai, que menina feia, que só pra você cair e falar também. Ai, você acha, é mesmo, também sempre achei que ela tem... Quer dizer, você já foi corrompido. Loguinho você já não tá mais com essa amizade. Porque amizades dão forças pra gente. As amizades afastam o mal, afastam você buscar tempos só. Quanto mais solidão, quanto mais intriga, quanto mais toxicidade, melhor para esses seres. Você tá mais sozinha, você tá mais aberta às ilusões corporais. E isso é alvo para íncubos e sucumbos, demônios do sexo. Então, eles entram como se fossem os sucumbos homens e os íncubos mulheres. Tá? Então, os íncubos entram nos sonhos dos masculinos e os sucumbos nas mulheres. Então, os homens vão sonhar com mulheres fantásticas, lindas e maravilhosas. Mal sabem eles a real imagem daquilo. Aliás, nem sei se tem imagem, mas não é coisa boa, porque não, é maligno. Não é do bem, não. Então, não é só a energia de Deus que existe. A energia de Deus existe, mas ela não é acessível a pessoas corrompidas. E essas pessoas cada vez mais vão perdendo a conexão com essa energia, que é a energia do dar, que é a energia do amor, que é a energia de Deus. Isso não é religião, gente. Isso é ciência. Então, vá buscar, tá por aí. Tem ciência quântica. E tem Jung falando sobre os arquétipos. Então, é só você sacar tudo e juntar todas as coisas. Então, quem estuda sobre isso pode falar. E, além disso, a gente vive. A gente tá nesse mundo, né? Eu, por exemplo, tô nesse mundo e eu tive experiências e eu sei exatamente o que é. Então, quando a gente entra nessa coisa da intuição, do entrar em contato com esses seres e falar, gente, isso não existe, isso é uma loucura da minha cabeça, quando você começa a estudar, você já começa a entender. E aí, quando você vê outros profissionais associando e você fala, é realmente isso. Então, é o que está rolando. Cuidado com as coisas que você está fazendo. Você está se corrompendo, cada vez mais você vai se desconectar com o que é certo. E cada vez mais você vai achar perfeito essa coisa da natureza. Não é natural. Se fosse natural, não teria tanta toxicidade. E isso faz você ter crescer em você o espírito da bastardia. Por quê? Porque você começa a ver as toxicidades, a maldade, a sem vergonhice, né? Coisas horríveis, gente matando animal e tudo, mas você fica tão indignado com isso. Existe uma indignação da sua alma, né? As almas, né? Do seu ânima, né? Do seu ânimos. E aí você começa a questionar, será que Deus deixaria acontecer isso? Não, Deus não deixaria. Então fica claramente que se existe é porque tem seres que estão se fortalecendo cada vez mais. E se está perto de você, se está no seu convívio, para te abaixar a imunidade, para cada vez mais eles te corromperem. Porque quanto mais com um espírito de bastardia você está, mais à mercê desses seres. Por quê? Porque daí você começa a buscar
ganhos momentâneos sexuais, ganhos momentâneos de pessoas te agradando, porque você tá com sentimento de abandono. E aí a gente pode entrar até naquela coisa da análise de caráter, né? Então, se você é uma pessoa oral, você é uma pessoa que está sempre reclamando de seus pais, você aí necessita você tem um senso de abandono muito grande. E você, se é oral, é uma pessoa muito carente. Uma pessoa muito carente também é uma pessoa muito amorosa. Então, ela acaba querendo dar amor e vendo que o mundo não aceita esse amor porque ela está na corrupção, fazendo coisa errada. Acho que eu me fiz entender nesse vídeo. Agora eu vou pro próximo vídeo. Fiquem com Deus.